Bem-vindo à nossa aula de número 4 do segundo módulo de língua portuguesa. Nesta aula trabalharemos gêneros textuais, parte 1. Na aula 9 do módulo 1, já começamos a abordar este tema. Dessa maneira, os princípios básicos já foram trabalhados. Assim, aqui vamos relembrá-los e focar em aspectos mais específicos. As tipologias focadas nessa aula serão as do narrar e a do descrever. É importante lembrar que, na tipologia do narrar, independente de qual seja o gênero escolhido, alguns elementos são indispensáveis. São eles: o tempo, o espaço, os personagens, o narrador e o enredo. Assim, vamos falar então dos gêneros que fazem parte dessa tipologia: o romance, a novela, o conto, a crônica e a fábula. Então, vamos conhecer cada um deles de maneira mais aprofundada. O primeiro deles é o romance. O romance que se constitui de uma narrativa longa sobre um acontecimento ficcional, no qual são representados aspectos da vida pessoal, familiar ou social de uma ou de várias personagens. O romance apresenta vários conflitos, sendo um principal e os demais secundários, formando assim o enredo. Veja alguns exemplos de romances clássicos da literatura mundial. Então, aqui nós temos a foto, de algumas capas de alguns livros, que são exemplos dessa literatura de bastante renome. Então, nós temos aí Os Miseráveis, do Victor Hugo, A Dama das Camélias, do Alexandre Dumas Filho, a Lolita, do Vladimir Nabokov, e Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Continuando, nós temos o nosso segundo gênero do narrar, que é a novela. Ela é parecida com o romance, mas ela comporta vários personagens. No entanto, ela é uma narrativa mais rápida. E, ao contrário do romance, que apresenta um clímax no meio da narrativa, a novela ela encaminha o seu clímax para o final. O desenrolar do enredo acontece numa sequência temporal bem marcada. Vale lembrar que, atualmente, a novela televisiva tem o objetivo de nos entreter, bem como de nos seduzir com o desenrolar dos acontecimentos, pois a maioria foca os assuntos relacionados à vida cotidiana. Então, aqui nós temos alguns exemplos de novelas televisivas, todas elas da Rede Globo, que são as mais famosas, mais assistidas pela população. Continuando, nós vamos apresentar o conto. O conto é uma narrativa mais curta, densa, com poucos personagens, e apresenta um só conflito, sendo que o espaço e o tempo também são reduzidos. Como ele é mais curto, ele pode ser publicado em coletâneas, como esta que está ilustrada aqui no nosso slide, que são os Contos Fluminenses, do Machado de Assis. Ou também nós temos aqui A Cartomante, também do Machado de Assis. E A Cartomante é o conto principal, mas além da Cartomante tem alguns outros contos que são secundários, tá? No próximo slide você verá um exemplo desse tipo de gênero narrativo. Agora você vai pausar o seu vídeo e ler o texto atentamente, que é um trecho do conto A Cartomante, do Machado de Assis. Continuando, vamos falar da crônica. Embora seja sempre narrativa, a crônica pode apresentar-se mais jornalística, crítica ou poética. Ela apresenta-se sob várias facetas. De maneira geral,
Ele é um texto mais informal que trabalha aspectos da vida cotidiana. Muitas vezes o cronista, em tom sutil, faz uma espécie de denúncia contra os problemas sociais através do poder da linguagem. Alguns críticos apontam alguns escritores brasileiros ao longo da história como os melhores cronistas de todo o mundo. São eles: Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Cecília Meirelles, Rubem Braga, Nelson Rodrigues, Paulo Mendes Campos, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes. No entanto, atualmente é possível identificarmos vários outros de ótima qualidade, tais como o Fernando Sabino, o Carlos Heitor Coni, o Moacir Scliar, entre muitos outros. No próximo slide, você verá um exemplo desse gênero textual. Agora, faça uma pausa no seu vídeo e leia atentamente a crônica Torpedos, do Moacir Scliar. O próximo gênero do narrar é a fábula. Como tem caráter pedagógico, normalmente é uma das primeiras narrativas com as quais temos contato na infância. Geralmente é composta por personagens representados na figura de animais e transmite noções de cunho moral e ético. Quando são representadas por personagens inanimados, ela recebe o nome de apólogo, mas a intenção é a mesma da fábula. A grande referência que temos nesse gênero é Esopo, um escritor da Grécia Antiga. Então, aqui do lado nós temos na figura uma capa de um livro da Fábulas de Esopo, bastante antiga já. No próximo slide você verá um exemplo desse gênero textual. Agora você vai pausar o seu vídeo e ler com atenção esse exemplo de gênero textual, que é a fábula O Leão e o Rato, que é uma adaptação das fábulas de Esopo. Continuando, vamos agora falar sobre os gêneros textuais da tipologia textual do descrever. Textos descritivos relatam e expõem determinadas pessoas, objetos ou lugares e acontecimentos. Assim, eles são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem ou apresentam imagens a partir das percepções sensoriais do locutor, o emissor aqui no caso, né? Para falarmos de textos descritivos, vamos elencar alguns gêneros que, de alguma maneira ou outra, estão atrelados a outras tipologias textuais. Assim, vamos então estudar hoje os seguintes textos: o diário, relatos, sejam eles de viagem ou históricos, biografia e autobiografia, a notícia e o currículo. Vamos então começar pelo diário, que nos parece algo bem sem importância. Como diz o protagonista de Diário de um Banana, diário é coisa de meninas. Pois bem, é isso mesmo que muita gente pensa, pois é na adolescência que começamos a utilizá-lo para registrar as experiências diárias. Assim, ele se caracteriza como um gênero textual no qual nós podemos registrar ideias, opiniões acerca da realidade que nos cerca, expressar sentimentos de uma maneira geral, bem como registrar fatos ocorridos no cotidiano. Como fazemos isso de uma maneira íntima, a linguagem ela não segue um padrão formal. Então, ela pode ser coloquial e terá sempre um vocativo, porque nós começamos o texto como meu querido diário. Embora muitos desses textos são passados desapercebidos, eles podem se constituir como documentos históricos.
como foi o caso do Diário de Anne Frank, que foi o primeiro registro escrito sobre o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. E também Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus, que retrata a luta pela sobrevivência dos catadores de papel, os moradores da favela de Canindé, na cidade de São Paulo, em busca das melhores condições de vida. Ao lado você pode ver a capa do Quarto de Despejo. Além desses, a série Diário de um Banana, que é um livro, que é um diário em quadrinhos, tenta desmistificar o gênero para os meninos, assim como trabalhar algumas questões próprias da adolescência. Continuando, nós temos os relatos, que podem ser de viagens ou históricos. Estes podem ser considerados como gênero descritivo, pois o escritor vai fazer a descrição de toda a paisagem por onde ele passa, de todas as pessoas com as quais estabelece contato, assim como dos costumes dessa comunidade. No entanto, vale lembrar que esses textos normalmente serão híbridos, ou seja, também apresentarão a tipologia do narrar, porque contarão algo a respeito de algum fato. É pouco provável apenas a descrição. Como exemplos clássicos da descrição em relato de viagem e histórico, temos o romance Viagens na Minha Terra, de Almeida Garré, no qual o narrador mescla narração e descrição. E você tem aí ao lado a ilustração da capa, a carta de Pero Vaz de Caminha, na qual ele conta ao rei de Portugal sobre o que encontrou aqui no Brasil, falando sobre a natureza e, sobretudo, sobre os indígenas, a aparência deles e os seus costumes. E, por fim, 5 Semanas em um Balão, que você também pode ver a capa ao lado, do escritor Júlio Verne, no qual o autor descreve as aventuras do Dr. Ferguson em uma viagem de balão, atravessando a África de leste a oeste. Ao falarmos de biografia e autobiografia, consideramos-las como gêneros descritivos, dada a necessidade da descrição dentro da narração da história, para descrever as pessoas e os espaços, tornando-as gêneros híbridos também. A biografia é o gênero textual no qual nós contamos a história da vida de alguém, tal qual é feito com grandes personalidades, como artistas, como cantores, atores e escritores, governantes, pessoas da família real, entre outros. Então, aí ao lado vocês podem ver capa de algumas grandes biografias, como a Princesa Diana, o Mandela, o Shakespeare e o Fernando Pessoa. Normalmente, ela é escrita por jornalistas, pessoas que já têm um contato maior com a escrita, já que ela será escrita numa linguagem formal. Além disso, eles têm facilidade para entrevistar e investigar, uma vez que é necessário ouvir várias pessoas, analisar fatos e só depois escrever a obra. Muitas vezes essas pessoas já estão falecidas, talvez há bastante tempo, o que torna o trabalho bem mais árduo. Há também a autobiografia, que é aquela na qual a pessoa escreve a sua própria história. Por fim, vamos ver os 2 últimos gêneros textuais escolhidos para falar da descrição. O primeiro deles é a notícia. Embora seja um texto jornalístico e a notícia tenha que contar o que aconteceu, ao fazer isso ela precisa dar detalhes de como aconteceu, quem estava envolvido, como eram estas pessoas, enfim, descrever os acontecimentos e as pessoas que dele participaram. E é por este motivo que a notícia está atrelada à descrição. No próximo slide você verá um exemplo desse gênero textual. Agora, faça uma pausa no vídeo e leia esta notícia com atenção.
Para finalizar, vamos ver o currículo. Como todos sabemos, este é um texto no qual especificamos as nossas experiências profissionais e qualificações, a fim de procurarmos um emprego ou nos candidatarmos a uma vaga de melhor cargo na empresa. Mas o que ele tem a ver com a descrição? Pois bem, é que atualmente muitos modelos de currículo têm solicitado a seu escritor que escreva de uma maneira menos objetiva sobre as suas qualificações e experiências. Dessa maneira, a descrição estará presente nesses textos. A linguagem deve ser formal. No próximo slide, você verá um exemplo desse tipo de texto, o currículo, menos objetivo e mais descritivo. Agora, faça uma pausa no vídeo e leia o texto com atenção. Aqui nós podemos ver um exemplo de texto da mesma pessoa, mais objetivo. Então, aqui, Elisa Carneiro, natural de Brasília, Distrito Federal, graduação em Artes Cênicas, curso de teatro, e por aí vai. Então, nós podemos verificar a diferença entre o texto que é mais objetivo e o texto que vocês acabaram de ler no slide anterior, que ele era mais descritivo. Agora que nós já estudamos bastante, vamos então para a nossa primeira atividade. Para a nossa atividade número 1, temos uma questão que esteve presente na prova do Enem de 2010. O primeiro texto diz: Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis e de Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta, Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata Machado de Assis. Continuando, a prova, então, nos questiona. Considerando seus conhecimentos sobre os gêneros textuais, o texto citado constitui-se de: Alternativa A. Fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. Alternativa B. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Alternativa C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Alternativa D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. Ou alternativa E. Apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. E aí, refletiu sobre os textos e as alternativas? Pensou na melhor resposta para esta questão? Pois bem, a resposta para ela é a alternativa E, uma vez que a vida do Machado de Assis é apresentada de maneira cronológica e está marcada pela objetividade, evidenciando assim que ali existem informações sobre a vida do escritor, não impressões pessoais da pessoa que as está enunciando. Assim, o gênero em questão é a biografia, lembrando que ela está mais marcada pela narração, mas também apresenta a descrição. Nossa segunda atividade também é uma questão do Enem, porém de outro gênero textual. Vamos estudá-la juntos. Ela nos apresenta o seguinte texto:
O dia em que o peixe saiu de graça. Uma operação do IBAMA para combater a pesca ilegal na divisa entre os estados do Pará, Maranhão e Tocantins incinerou 110 quilômetros de redes usadas por pescadores durante o período em que os peixes se reproduzem. Embora tenha um impacto temporário na atividade econômica da região, a medida visa preservá-la ao longo prazo, evitando o risco de extinção dos animais. Cerca de 15 toneladas de peixes foram apreendidas e doadas para instituições de caridade. Revista Época, 23 de março de 2009, é um texto adaptado. Continuando, a prova então nos faz a seguinte proposição. A notícia, do ponto de vista dos seus elementos constitutivos, letra A, apresenta argumentos contrários à pesca ilegal. Letra B, tem um título que resume o conteúdo do texto. Letra C, informa sobre uma ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação. Letra D, dirige-se aos órgãos governamentais dos estados envolvidos na referida operação do IBAMA. Ou letra E, introduz um fato com a finalidade de incentivar movimentos sociais em defesa do meio ambiente. E aí, qual será a alternativa correta para a nossa questão? Pois bem, a resposta correta para esta questão é a letra C, visto que a notícia informa ao leitor sobre uma operação do IBAMA cuja finalidade é reprimir a pesca ilegal. Desta operação, aconteceu a incineração dos equipamentos de pesca e a distribuição dos peixes. Assim, o texto é constituído de uma informação de ação, a finalidade que a motivou e o resultado dessa ação. Essa foi a nossa quarta aula do módulo 2 de língua portuguesa. Nela nós falamos de gêneros textuais, parte 1, suas características e alguns exemplos. Até a nossa próxima aula.